Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz a todos, que Deus abençoe o seu dia. E lembrando aí, como falei ontem, quando vê o nosso vídeo, não só visualiza, mas também curte, para que a gente possa aí usufruir de alguns benefícios que o Instagram nos dá, dependendo da quantidade de visualizações e também de curtidas, tá certo? Então, só para o benefício da gente, né, para a gente poder saber quais são esses benefícios, a gente conta então com a sua curtida na finalização do vídeo, tá certo? Nós também temos um canal no YouTube, se você quiser se inscrever também, para poder liberar mais alguns recursos para a nossa igreja, para que a gente possa ter mais recursos. Por enquanto não estamos usando o YouTube, porque precisa de mais coisas, e nós temos visto que as pessoas que estão nos visualizando no Instagram estão sendo bem melhor, as pessoas têm conseguido participar, nós temos conseguido um nível de participação bem melhor no Instagram do que no YouTube. Mas nós, tudo que fazemos no Instagram, nos vídeos, nós colocamos no YouTube. Se você quiser também se inscrever, nós agradecemos aí a sua participação, a sua ajuda também, para que a gente possa ter mais um acesso nas redes sociais, tá ok? Então desejo a todos um bom dia, um excelente dia, que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos vocês, e que nós possamos ter um dia hoje repleto da graça de Deus, reconhecendo isso nas nossas vidas, tá bom? Então já convido a você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 9. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 9 até o versículo 22, será então o texto que nós iremos meditar nesta manhã. É a continuação do texto de ontem, então vai ser muito bom. Hoje nós vamos ver a história de um homem, né? Um homem chamado Noé. Então que Deus possa nos abençoar com essa meditação dessa manhã. Hoje à noite teremos o nosso encontro, nosso devocional. Então encerramos ontem o nosso assunto sobre mordomia cristã, né, a mordomia financeira. E no vídeo de ontem eu coloquei lá o site onde você pode baixar a apostila, e também onde você pode baixar um programa para organizar a sua finança. Eu até no vídeo ontem esqueci de avisar, né? O nome do site é Ganância, e parece assim meio que uma contradição, mas na verdade a ideia é essa, é fazer mesmo, chamar a atenção para isso, né? Para que não sejamos gananciosos. E a ideia é que quando você entrar, você vai ver que é exatamente contra a ganância todo o estudo. O estudo vai levar exatamente a mordomia fiel, a mordomia cristã, conforme Deus assim quer que sejamos, né? Fiéis mordomos com aquilo que Ele nos dá. Então você pode entrar lá, é aquele site mesmo, e você vai ter lá o link para baixar tanto o arquivo, para que você possa organizar suas finanças, como a apostila. Tem vários devocionais, tem muita coisa boa, material muito bom que você pode baixar, utilizar, usar na igreja. É um recurso do Palavra da Vida, né? Muito bom também, é um seminário teológico. Então que Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês com esse curso, né? E lá tem mais coisas para você fazer, tá bom? Pois bem, meus irmãos, 9 horas da manhã, hoje 23 de maio de 2020, vamos iniciar o nosso devocional falando com Deus. Senhor Deus e amado Pai, obrigado por mais um dia, Senhor. Obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor tem sido maravilhoso conosco. Todos os dias, Senhor Deus, o Senhor tem derramado a Sua graça em nossas vidas. Como sempre tenho falado, se olharmos, Senhor Deus, com gratidão, tanto nas pequenas coisas como nos grandes feitos, sempre veremos o Senhor cuidando de nossa vida. Às vezes até pensamos, pelo fato de estar vivo, já é uma pequena coisa. Por estarmos todos os dias vivos, achamos insignificante esse fato. Mas pelo fato de estarmos vivos hoje, já temos uma grande prova da graça e da misericórdia de Deus. Estarmos vivos é um privilégio que Deus nos dá. Então que possamos já começar o dia com esse coração cheio de gratidão. Obrigado, Senhor Deus,
nos ajuda agora na leitura da Tua palavra, na compreensão, nos ensinos, Pai amado, para que possamos aprender a viver conforme a Tua vontade. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus amados, 23 de maio de 2020, o nosso texto está em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 9, nós vamos ler até o versículo 22, e diz assim a palavra do nosso amado Deus. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia se corrompido a sua conduta, disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de ciprestre, divida-os com compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça-o com 130 metros de comprimento, 102 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida, e tudo que há entre a terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e suas mulheres e seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Então vamos para o nosso texto. O versículo-chave diz: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis 6, 8 e 9. O nosso tema do nosso devocional é a história de um homem, e o autor do nosso devocional nos diz o seguinte: a história da humanidade relatada na Bíblia mostra como ela foi assolada pelo pecado do homem. A maldade sempre foi grande e em todo o tempo houve homens maus. O homem, por seu coração duro e obstinado, foi entregue por Deus às suas paixões. Romanos 1, versículo 24 e 26. Mas também sempre houve homens que destoaram do seu contexto. Homens e mulheres que optaram pela justiça e pela santidade, mesmo em um contexto pecaminoso. O dilúvio foi a clara demonstração da condenação do mundo por causa do pecado do homem. Mas na salvação de Noé do dilúvio, vemos a manifestação da graça de Deus. É bem interessante como o texto apresenta Noé. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo. Ele foi um homem justo em um contexto de extrema injustiça. Noé foi um homem íntegro em um mundo corrompido. O mundo andava em pecado, mas Noé andava com Deus. O próprio Deus destacou também a Jó como um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Deus ainda acrescenta dizendo que não havia ninguém na terra semelhante a ele, a Jó. E não apenas Noé, outros homens se destacaram pela sua integridade, apesar de viverem em contextos completamente hostis. Na ocasião em que o arrefecimento da fé era iminente, Jesus ressaltou que não havia homem como João Batista. Outro homem que se destacou entre os seus contemporâneos foi Enoque, bisavô de Noé, que andou com Deus e Deus o tomou para si. Essa é a história de Noé. A pergunta é: qual é a sua história? A oração do nosso autor diz: Senhor, quero ser um servo temente ao Senhor
e andar de acordo com a vocação que o Senhor tem para mim. Que essa também seja a nossa oração. Nós vamos destacar aqui algumas coisas importantes no nosso texto desta manhã. A primeira coisa que nós vemos e que podemos aprender aqui é exatamente o que o autor fez aqui, é a pergunta: como é a sua história? Se fôssemos escrever nas páginas das Escrituras, como seria a sua história contada aos olhos de Deus? Não ao nosso próprio olho, não ao olhar das pessoas que nos amam, como os nossos familiares, e nem também aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus, que é justo, santo, perfeito. Como seria a sua história contada por Deus? O que nós podemos ver aqui, que na história de Noé, assim como Jó, Deus começa dizendo que ele era um homem justo, íntegro, entre todos da sua época. A diferença é porque ele andava com Deus. Quando nós vemos então no nosso mundo hoje, no nosso contexto de grande depravação, de grande maldade, onde os valores familiares estão sendo trocados, onde aquilo que é correto está sendo visto como errado, onde aquilo que é errado é visto com todas as maravilhas do mundo, onde o que Deus condena hoje é louvado, e onde aquilo que Deus louva é condenado. Como é que você tem se comportado? Você tem ido na contramão do que Deus vê? Ou você tem sido aquele que aos olhos de Deus é visto como alguém justo, íntegro, diferente dos demais da nossa época? O interessante de notar é quando diz que Noé é um homem justo e íntegro. Isso não quer dizer que esse homem é perfeito, que ele não erra, que ele não tem problemas. A gente sabe da história de Noé e a gente vai ver Noé tendo sim alguns problemas na sua vida. Mas o que a gente vai perceber é que ele busca andar com Deus. Ele quer estar sempre andando, estar ao lado, estar ali correndo aos passos de Deus. E esse deve ser o nosso objetivo para sermos reconhecidos como um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus. Nós vemos a vida de Davi, um homem que teve grandes problemas, mas a palavra de Deus reconhece esse homem como um homem segundo o coração de Deus. E Davi é um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, não porque ele não errava, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, é porque no seu coração ele colocava Deus como aquele que reinava. Ele reconhecia os seus erros e pedia perdão, como no Salmo 51, onde faz aquela oração de reconhecimento humilhado diante de Deus do seu erro e reconhecendo que precisa urgentemente da graça de Deus na sua vida. Então nós entendemos e compreendemos sim que não somos perfeitos, mas que nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos seguir os passos de Jesus. Nós precisamos estar mais próximo daquilo que a palavra de Deus quer que sejamos. Nós vemos então que Noé tinha uma família, e a palavra de Deus diz que a terra estava corrompida aos olhos de Deus. Então quando nós estivermos olhando as coisas acontecendo, não vamos ver somente a nossa ótica, mas as nossas conclusões devem ser tiradas na ótica de Deus, no que Deus diz. Eu gosto sempre de dizer, entre o que você acha e o que eu acho, nós temos que ficar com aquilo que Deus diz. Se Deus diz que aquilo é errado, independente do que achamos, é errado. Se Deus diz que aquilo não é correto, independente do que achamos, não é correto. E se Deus diz que aquilo é o que deve ser feito, independente do que achamos, devemos fazer o que Ele diz. E nós vemos aqui que a humanidade na época estava totalmente depravada, indo completamente, diz que toda a humanidade havia se corrompido na sua conduta. Então Deus diz: eu vou dar fim a todos os seres humanos, eu vou destruir tudo. E foi o que aconteceu. A visão que temos da arca nos filmes e na revista é que choveu como uma chuva
bem forte. Mas a visão geológica, através de estudiosos, existe um teólogo bíblico que ele é, sim, um estudioso, ele é um cientista, mas ele é bíblico. E ele, então, mostra o desastre geológico da época. Só para se ter uma ideia, nunca havia chovido. E quando ele diz que abriu as comportas do céu e abriu, então a terra se abriu, foi algo catastrófico. Não foi uma chuvinha que caiu. Não foi, quando diz que abriu o chão jogou. Por isso que quando vai achar nos parques arqueológicos, no mesmo lugar existem animais que estão com comida na boca, outros estão com comida descendo ainda, outros estão ruminando e outros têm a comida já próxima ao seu estômago. No mesmo cenário, no mesmo parque arqueológico, todos um perto do outro, é como se fosse uma manada de animais, e naquele rebanho, naquele local, todos os animais morreram ao mesmo tempo. A ideia que se tem é que o chão se abriu, então subiu água fervendo, lama quente, e caiu por cima desses animais e todos morreram como se fosse a vácuo. Eles morrem todos ao mesmo tempo e em momentos diferentes. Então foi algo desastroso e Deus preservou a arca diante desse desastre na terra, diante dessa catástrofe que houve na terra. Deus preserva e cuidou de Noé e da sua família. Outra coisa interessante que nós temos que ver é que a prova que Noé andava com Deus é que quando Deus dá ordem para ele construir esse grande barco, né? Aqui eu coloquei numa leitura da NVI, porque ela dá os metros, então a gente consegue conceber a ideia do tamanho deste barco, né? Era um barco de 135 metros de comprimento. Então para a gente ter uma ideia, dizem que um quarteirão tem 100 metros, é quase um quarteirão e meio o tamanho desse barco. 102 metros e meio de largura, ou seja, um quarteirão de largura para um quarteirão e meio quase de comprimento, e 13 metros de altura, então a altura de 13 metros. Então ele vai dizer aqui as medidas, e quando a gente vai ver, ele vai dizer que ele é que vai colocar os animais, não é Noé que ia atrás dos animais. Deus conduziu os animais até a arca, mas aí no final é o que nós entendemos que deve ficar gravado hoje para o nosso dia. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Essa aqui é a grande chave na história de Noé. E essa aqui é a grande chave da nossa história. A pergunta que devemos fazer é: como vai ser narrada a nossa história por Deus? A diferença entre se a história será boa ou ruim é se nós estamos fazendo tudo, olha aqui a grande diferença, uma palavrinha, exatamente como Deus lhe havia ordenado. A questão é se nós estamos fazendo tudo exatamente como Deus quer que façamos. Ou se nós em algum momento estamos querendo fazer a nossa vontade. Ou se em algum momento nós estamos querendo fazer a vontade de outras pessoas, estamos querendo agradar aos outros. Nós precisamos entender que a vontade de Deus deve prevalecer na nossa vida. O grande X da questão é sabermos se aquilo que estamos fazendo está agradando a Deus. Eu não tenho que estar muito preocupado se estou agradando homens. Por quê? Porque os homens não se agradam muitas vezes nem com Deus. E pode ser que em grandes momentos da nossa vida nós estejamos agradando a Deus e vamos desagradar a homens. E infelizmente às vezes até pessoas que se dizem seguidores de Cristo. Infelizmente, em momentos que nós teremos momentos que iremos agradar a Deus e vamos desagradar pecadores e infelizmente desagradar até pessoas que dizem que seguem a Deus.
O que é interessante notar é que Deus avisou a Noé que iria vir uma grande catástrofe. Pediu para que Noé avisasse para todo mundo, que ele contasse. Ele passou mais de 100 anos pregando, mas as pessoas não foram contadas, não foram tocadas por essa mensagem. As pessoas não deram ouvidos à desgraça iminente e continuaram vivendo as suas vidas. Infelizmente hoje é assim também. Pessoas que não querem ouvir que um dia esse mundo vai acabar. A gente vê as pessoas mais preocupadas com o vírus, com o coronavírus, Covid-19, né, que é o nome mais bonito, do que preocupadas com a volta de Deus, com a volta de Cristo. As pessoas zombam ainda daqueles que pregam que você tem que se arrepender dos seus pecados. As pessoas não têm medo de verem Cristo nas nuvens, vindo buscar o seu povo. Mas as pessoas estão com medo de morrer hoje porque querem continuar vivendo nesse mundo. E pessoas querem viver continuando se agradando, se deleitando nesse mundo. Não estão preocupados em saber que um dia Deus vai castigar este mundo e aqueles que não querem nada com Ele por causa dos seus pecados. Eles não acreditam que Deus irá fazer isso, mas nós temos um relato bíblico que Deus destruiu não só homens e mulheres, mas animais. Todo que respirava, todo ser que vivia foi destruído. Aves e animais, quadrúpedes, répteis, foram todos destruídos. Só escaparam os que estavam dentro da arca. E a palavra de Deus diz em Apocalipse que Ele virá e fará isso novamente. E assim como Ele prometeu a Noé, eu vou fazer isso, e passou mais de 100 anos, mas Ele fez. Ele disse, eu vou voltar. E lá em Apocalipse vai dizer, ouça essas palavras porque são fiéis e verdadeiras. Ele prometeu que vai destruir a terra, e Ele vai destruir, mas Ele também prometeu que ia proteger Noé, e protegeu. Ele também prometeu que vai nos guardar, e Ele vai nos guardar. Então isso deve nos servir como um alento, porque as promessas de Deus se cumpriram com Noé e vão se cumprir também conosco. Muitos vão dizer que é impossível. Não, Deus jamais vai fazer isso. Mas nós temos um relato que Deus fez, e Ele vai fazer. Se Ele disse que vai, Ele vai fazer. Então, assim como vemos aqui o relato, que Deus aplicou a sua justiça contra aqueles que não ouviram a sua mensagem, Deus vai aplicar a sua justiça também. Quando Ele vier novamente, Ele vai aplicar a sua justiça sobre aqueles que não ouviram essa mensagem. Mas assim também como vemos que Deus derramou a graça e protegeu a vida de Noé naqueles que ouviram e andaram com Ele, eu quero dizer para você, não é esse coronavírus que vai fazer com que você perca a graça de Deus na sua vida. Não são as dificuldades desse mundo que vão fazer com que você também perca a graça de Deus na sua vida. Nós vimos que depois do dilúvio, Noé passou muitos anos dentro de uma arca, vivendo dentro de uma arca, cuidando dos animais com a sua família. Nós estamos, vai fazer ainda 3 meses, né? Estamos com 2 meses que estamos dentro da nossa arca, da nossa casa. E às vezes já pensamos que Deus não está vendo, né? Não, Deus não está cuidando. Deus está cuidando de nós. Ele vai nos proteger. Ah, mas aí se alguém da minha família ficar doente, não se preocupe, Deus está cuidando. Aí se vier a morrer, não se preocupe, você está salvo. A única diferença é que você está indo para um lugar muito melhor. Então não é a graça de Deus que acabou. Quando a morte vem sobre os filhos de Deus, não é porque deixou Deus de ser amoroso, gracioso.
Muito pelo contrário. A morte de um salvo, aos olhos de Deus, é maravilhoso. Aos olhos do cristão, a morte de um salvo é algo para redundar em alegria, porque Deus mostrou a sua graça e já levou para si. É lógico que no nosso pensamento humano, porque temos um apego, sentimos saudades, nos entristece. A falta da pessoa nos dá dor, nos deixa triste, é lógico, isso é normal, porque somos humanos, porque vivemos uma vida. Mas aos olhos espirituais, a ida de um salvo na sua morte é glorioso, porque ele está indo para o paraíso, para junto do Pai, desfrutar das belezas e da maravilha da presença de Deus na sua vida. Ele está saindo desse mundo corrompido, cheio de pecado, cheio de mazela, cheio de doença. Nos Estados Unidos tem um túmulo de uma criança que ela era paraplégica, bem pequena, ela faleceu com vários problemas de saúde, e a lápide do pai era cristão. Ele colocou a criança saindo da cadeira de roda. Então a lápide tinha a cadeira de roda e a criança subindo, se libertando da cadeira de roda. Então é assim conosco, nós estaremos libertos do nosso pecado, do nosso egoísmo, das nossas doenças, das nossas fragilidades, das nossas fadigas, das nossas tristezas, das nossas dores. Então, enquanto estamos aqui, a graça de Deus vai ser abundante na nossa vida, nós podemos nos alegrar. Mas no dia que partirmos por causa da nossa morte, Deus não deixou de nos amar, muito pelo contrário. Deus nos levou para junto de si. Deus está então nos chamando para vivermos com Ele. Então não estamos perdendo nada, muito pelo contrário, estamos recebendo uma promoção celestial. Por isso que os crentes não se preocupam, não têm medo, não ficam ansiosos, porque a pior coisa que pode existir para um homem, na vida de um crente, é a melhor coisa. A morte para o salvo é a vitória. É onde se efetiva que somos mais que vencedores. É nesse momento que vamos receber a coroa da justiça. Então, meus amados, vamos viver tranquilos e vamos andar com Deus, porque andar com o mundo não nos traz garantia de nada. E que sejamos assim como Noé, que na nossa história, aos olhos de Deus, sejamos vistos como aqueles que andam com Deus, que nos inclinemos à sua palavra, que nos inclinemos ao seu amor, que sejamos obedientes à sua vontade, mesmo que o mundo todo esteja dizendo não vai chover, não vai ter dilúvio, você está louco. Continue vivendo, construindo a sua arca, dia após dia, trabalhe, vá lá, corte a madeira, leve, faça os montes, chame a sua família para trabalhar com você na construção desta arca. Continue sendo obediente a Deus, mesmo que você nunca tenha visto uma gota de água, assim como Noé. Construa o seu barco fielmente, nas medidas corretas. Construa o barco conforme Deus pediu. E continue pregando o Evangelho da Graça a todos, através do seu testemunho fiel, através da sua palavra. Então essa é a ideia. Quando Deus diz que ele era diferente dos demais da sua época, é porque Noé aprendeu com seu bisavô Enoque a andar com Deus. Enoque foi a grande influência na vida de Noé. Então que nós possamos ser também a grande influência na vida da nossa família, dos nossos filhos,
daqueles que estão à nossa volta. E mais uma vez a pergunta que fica aqui no nosso devocional. Perdão, deixa eu só abrir aqui. Qual é a sua história? Aos olhos de Deus, como você está vendo a sua história? Diante desse caos, dessa pandemia, como é que você tem visto a sua história? Você tem demonstrado a todos que está andando com Deus? Está lá construindo a sua arca. Quando eu digo construir a arca, é sendo obediente a Deus. Você continua sendo fiel a Deus, independente da pandemia, independente do que está por vir, você continua andando com Deus? Essa aqui é a história diferente. É isso que vai nos destacar entre os demais. Não são as nossas riquezas, não são os nossos títulos, não é o nosso currículo, mas se nós estamos vivendo em obediência a Deus. Como diz o texto, Noé fez tudo exatamente como Deus tinha mandado. Você tem feito tudo exatamente como Deus está mandando? Independente do que está por vir, mantenha-se fiel a Deus. Então que a nossa tarefa de casa de hoje, vamos acumulando aí muita tarefa, viu? Tá igual aqui a escola, né? Todo mundo fazendo aí as aulas online. Então cuidado para não acumular tarefa. Mas que a sua tarefa de casa, a minha tarefa de casa hoje seja buscarmos andar com Deus, sendo obediente em tudo aquilo que Ele nos pedir para ser. Que nós possamos ser obedientes a Deus e andarmos com Ele. Porque andar com Deus é muito melhor do que andar com o mundo. Aqueles que andaram com o mundo foram destruídos. E aquele que andou com Deus foi salvo da destruição. Então a gente não perde nada em andar com Deus. A gente só ganha quando andamos com Deus. Vamos orar? Vamos pedir a Deus então as bênçãos dele para esse dia, mais bênção que ele sempre nos dá, mas que possamos também orar agora pedindo a ele, para que possamos ter um coração obediente à sua palavra e nos alegrarmos em andar com ele, mesmo o mundo nos chamando para darmos uma caminhada, soltarmos a mão de Deus às vezes para andarmos com o mundo. Que nós possamos fazer como crianças medrosas, né? Segurar com as duas mãos, não vou não. Eu não falo com estranhos. Que esse seja o nosso desejo durante esse dia hoje. Senhor Deus, amado Pai, mais uma vez, Senhor Deus, cada vez que meditamos na sua palavra, nos alegramos. Porque a tua palavra é maravilhosa, Senhor Deus, como diz, ela é saúde para a alma. Ela revigora, nos dá vigor novamente diante de tantas aflições, diante de tanta coisa ruim no mundo, diante de tanta notícia ruim. A tua palavra nos faz andar em lugares maravilhosos, Senhor Deus. Nos faz repousar em pastos verdejantes. Então, Senhor, nos ajuda. Nos perdoa, Senhor Deus, porque muitas vezes soltamos a tua mão para andarmos com esse mundo desconhecido que te odeia, que não quer fazer a tua vontade. Nos perdoa, Pai, porque fazemos isso tantas vezes. Então nos ajuda a sermos crianças que tenham medo de andar com estranhos, que seguremos firmes na tua mão, que não queiramos de forma nenhuma andar com ninguém a não ser contigo. Mas também, Senhor Deus, nos ajuda a sermos obedientes a ti, Senhor Deus. Nos ajuda a sermos íntegros, retos diante desse mundo tão corrompido, diante desse mundo tão mau, tão cheio de maldade, tão cheio de violência. Nos ajuda a andarmos contigo, fazermos a diferença. Que quando o Senhor contar a nossa história, que a nossa história seja vista aos teus olhos como agradável, Pai. Perdoa, Senhor Deus, perdoa os nossos pecados. Nos ajuda, derrama da tua graça em nossa vida.
Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que te oramos, te suplicamos. Não porque somos dignos de nada, não merecemos nada. Somos dignos simplesmente da tua ira e do teu castigo, mas por amor do teu Filho nos perdoa e nos ajuda a vivermos conforme a tua vontade, através do teu Santo Espírito. Amém, aleluia e amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, meus amados irmãos. Deus abençoe, irmão Marinho. Amém, Pai. Deus abençoe. Deus seja louvado. Que possamos ter um dia abençoados por Deus e com Deus. Que andemos com Ele, que seguremos firme na sua mão, que sejamos obedientes à sua palavra. Não esqueça de, quando ver o vídeo, não só ver, mas curtir. Aperta lá o coraçãozinho para ficar vermelho, para a gente poder obter mais recursos aqui através do Instagram, para ver quais são os benefícios que nós podemos ter com os irmãos, tá bom? Forte abraço no coração de todos e até daqui a pouco às 18 horas. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até daqui a pouquinho.